Gravando. Olá, amigos internautas, então novamente aqui é o Fred João no programa Tocando o Culto com vocês. E hoje quem está comigo aqui não é nada mais, nada menos que Cristina Cairo, essa grande profissional que a gente já veio falar sobre a linguagem do corpo no ano passado, né, Cris? Para mim é um prazer a gente estar junto. Demorou, né? Pois é, faz um ano já dessa história. É muita correria, muita gravação ou muita viagem. Mas eu te agradeço o convite outra vez. Imagina, pra gente é um grande prazer. O pessoal, inclusive, espera muito esses vídeos chegarem, porque você consegue fazer uma linguagem muito, assim, muito... que eles querem ouvir, muitas vezes muito verdadeira. Porque geralmente as pessoas costumam exigir de você alguma coisa comercial, né? Que as pessoas não têm aquele apelo com profundidade. Na verdade, a gente quer chegar ao fundo para tocar e para ajudar as pessoas que nos ouvem, né? Claro, de alguma forma isso vai servir e vai servir positivamente. Então, pessoal, a gente trouxe para vocês um tema aqui que a gente vai começar com a Cris, que eu adorei. Ela me deu o livro de presente, aqui número 3, eu já vou colocar para vocês aí, né, sobre a linguagem do corpo, a cura através do amor, que é fantástico. Cris, tem eu achei muita coisa legal. Olha, pessoal, dá uma olhadinha como é que é a cara dele aí, ó. Então, tá vendo esse livro? Eu achei bárbaro porque você fala sobre as fases das crianças, né? As etapas e a importância que se tem em fazer bem e se cuidar. Então eu queria que você passasse para o nosso amigo internauta, então, como é que é as fases, os cuidados, né, Cris, que a gente tem que ter realmente com relação a... Até porque a gente está vendo tanto baile funk por aí, que isso compromete até na fase infantil da criança, não só naquela criança, mas na família toda, né? Sim, claro. Então isso a gente vai chegar lá, mas eu queria que você elucidasse, começasse então do ponto zero, né? A importância de se cuidar bem desse momento infantil que começa lá no feto. Olha, Fred, esse livro, ele está tentando explicar para nenhum pai, nenhuma mãe se sentir culpado. Porque, na verdade, os pais também tiveram infância, né? Sim, sim. E o que acontece é assim, os pais não são informados das fases de desenvolvimento das crianças, que é científico. Então é um fenômeno fisiológico, psíquico e fisiológico. Então, conforme os primeiros anos da vida da criança, tudo que o papai e a mamãe passa, sente, faz, tudo que acontece fica inserido no inconsciente. É como um robozinho mesmo, ou como um computador. Inclusive, quando a gente consegue perceber que as pessoas, elas criam modelos habituais, né? Então, o comportamento de pai e de mãe vem para filho, que também acaba inconscientemente usando para os netos, para os filhos dele, que acabam sendo os netos da geração terceira, né? Mas né? Fred, eu acho assim que para ser pai e mãe, o certo, o correto do mundo é os pais fazerem terapia antes. Sempre, né? Para eliminar o quê? Os traumas, fobias, crenças errôneas de si mesmos que eles tiveram na infância. Porque eles pensam que estão educando diferente, não estão, não. Então, mas nem sempre eles conseguem saber que eles estão... Por isso que deveria ter uma lei, né, de fazer terapia. Porque assim, uma mãe que ela tem recalques sexuais, por exemplo, a criança quando chega de 3 a 4 anos, que é uma fase exploratória, é normal, a criança vai começar a se tocar, descobrir pontos erógenos. A mãe tem que ter uma psicologia e também um bem-estar interno para saber olhar aquilo e tirar a atenção da criança sem que ela perceba. Mas a mãe que tem trauma de sexo, que foi reprimida sexualmente, ela vai até a criança e bate na criança. Pela criança estar se tocando, já está gerando mais um pervertido no mundo, que é o proibido. Então ele vai querer em exagero. Quer dizer, o pai e a mãe tem que estar muito bem sereno, saber o que acontece nas fases, o que a criança vai fazer nessas fases. Como lidar nesses momentos sem que os pais entrem em surto, né, emocional. Exatamente, você colocou a fase de 3 a 7, é isso? Olha, assim, as fases... Vamos começar do zero, só para o pessoal se ligar. Tá, segundo Freud, vamos começar segundo Freud, né, que existem outras linhas também. Segundo a psicanálise, de 0 a 2 anos de idade, se chama a fase oral. Mas assim, as crianças estão antecedendo as coisas, já não está tanto assim, ó, redondinho a cada 2 anos. Então a criança de 0 a 2 anos aproximadamente, ela está, o sistema nervoso central dela está totalmente ligado na mamada. Então a mamada, a maternagem, ela tem que ser maravilhosa.
Os pais têm que estar bem, em harmonia. Mamãe precisa olhar nos olhos do bebê. Você sempre fala isso. Isso é importante, fato. Muito importante. É fato. Sabe que interessante? Quando eu estava na faculdade de psicologia, na aula de psicanálise, deu a impressão que na sala de aula só eu escutei isso. Eita. Porque é uma coisa assim, claro, quem estiver escutando agora vai falar, não, eu também aprendi isso com o professor. Quando a professora colocou a importância, ela falou numa frase muito rápida na aula, a importância do olhar da mãe, no olhar do bebê enquanto mama, né? De não se dispersar com outras coisas, televisão, bate-papo, fralda, nada disso. E não caiu em prova, mas aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque a mãe, quando ela não olha nos olhos do bebê, existe um fenômeno lá dentro que a criança se sente rejeitada, no espírito da criança. Então o que acontece? São os futuros obesos. São os obesos do futuro? São os obesos, mesmo que cresça uma pessoa magra, quando aparecer o elemento desencadeador, que é uma perda, uma rejeição, um abandono, um divórcio, um desprezo de alguém, a ansiedade vem e às vezes a pessoa nem come e ela engorda. Adormecido isso, né? Fica adormecido, depois ele fica latente, forte, vem com tudo. Exatamente. Que é o tipo de pessoa que vive dramatizando, ela sempre leva tudo para o lado pessoal e ela engorda, simplesmente, às vezes come nada, ela engorda. Mas e aquela história, Cris, que a gente para de fumar e engorda? Tem isso também, né, pessoal? A gente sabe. Por quê? Porque a bituca do cigarro representa o bico do peito da mãe pelo inconsciente. É isso? Então, na verdade, quem está fumando já tem este problema de 0 a 2 anos com a mamãe, substituindo a mamada. Então, quando ela corta a mamada dela mesma, ela engorda por quê? Porque já tinha semente lá que a mamãe cortou a mamada repentinamente, aconteceu alguma coisa com a mãe. E a mãe não pôde dar de mamar corretamente até os 2 anos, né? Então, existem as coisas ruins e as coisas boas de cortar a mamada antes dos 2 anos. Do lado bom, são nós, né? O que trabalha com a comunicação. Por quê? O que a ligação faz? Porque a fase oral, ela tem a ver com a comunicação. Então, assim, corta a mamada repentinamente, aconteceu alguma coisa, cortou antes dos 2 anos de idade. Aí a criança, do lado negativo, ela pode se tornar briguenta, comilona, rói unha, xinga todo mundo ou é quieta de tudo, antissocial, boca, que são os extremos. Aí ela vai ser assim, mania de roubar coisas, mania de esconder coisas. A cleptomaníaca, você fala. Ou cleptomaníaco que não lembra o que fez, ou até lembra o que fez, mas ela se vê no direito de pegar algo que tiraram dela. Ela quer algo de volta que ela não sabe o que é. Mas o inconsciente está tão longe, né? Está intrínseco lá dentro, na essência, e ela nem vai perceber. Se mas inconsciente. Para perceber que ela no fundo uma coisa. Por isso tanta terapia. Nossa. A pessoa não faz ideia do quanto ela tem que cavar em terapia para tirar um trauma, uma fobia, uma imagem congelada que ficou lá. Nossa, que leva para a vida adulta, né? Você está dizendo do 0 aos 2 aí, né? Então, mas olha só, cantores, palestrantes, comunicadores, locutores, advogados, dentistas, são pessoas que sublimaram. Você vê que interessante. É uma profissão que sublima essa falta, essa carência. Então, assim, eu tenho mais de meio século e faz 4 anos que eu engordei. Então, vocês vão ver assim pelo YouTube, vários que eu tô mais magra. E eu vivi a vida toda magra. Mas eu tive a sementinha. Por quê? Porque eu nasci com 5 quilos, parto normal, tadinha da minha mãe, na cama da minha avó e uma parteira ceguinha. Dia de chuva. Mas depois eu quero que você entenda, você explique a diferença entre o cara tirar de fórceps, por exemplo, e o cara nascer numa cesárea, de repente no parto normal, né? Qual é a diferença? Se tem um registro lá na frente que dá o start. Dá sim, tem sempre uma explicação. Então assim, só continuando, aí a vida toda eu magra e tal. Só que eu não esperava, de tanto que eu trabalho, né, de segunda a segunda, viajo da entrevista, do aula, não paro. Então assim, eu tive uma perda muito grande, aquilo me chocou e eu engordei. Agora já estou emagrecendo outra vez. Mas por quê? Porque eu tenho a semente e que agora eu tenho que elaborar, graças a Deus eu conheço a técnica para voltar a emagrecer. Então a pessoa precisa entender que tem como emagrecer. Até os gordos mórbidos, claro que tem como emagrecer. E a gente não precisa nada dessas coisas de shake pra cá, shake pra lá. Não, dieta é um desespero, né? Claro que assim, o que a pessoa come
é na verdade o que ela se identifica. Eu até tenho o Linguagem do Corpo, volume 2, que mostra o alimento da pessoa, assim, não que engorda. Eu não acredito no alimento. Eu sou muito, acho que, eu gosto de coisas de 2000 anos atrás, onde Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, que sai da boca do homem. Então, assim, tem gente que faz dieta pra caramba e engorda assim mesmo. Inclusive, também você deve ter acompanhado os 4 temperamentos humanos, que é incrível esse estudo, né? Nossa! Muita coisa sobre alimentação errada que as pessoas aí não sabem que tem temperamento X e comem exatamente para potencializar que temperamento. Exatamente, e o alimento, tem gente que é magrinha, come de montão, mas tá sempre magérrima. Por quê? Porque o start mesmo para engordar tem que ter vindo primeiro uma semente de 0 a 2 anos, que é a época da mamada. E parece ridículo, né? Mas é engraçado, quer dizer que tem que ser nesse período. Tem que ser neste período, porque é esse período que vai controlar o organismo, a ansiedade. Da onde vem tanta ansiedade no mundo? De 0 a 2 anos de idade. Olha isso, que legal. Mamãe que tinha problemas emocionais, mamãe que trabalhava demais, deixava a criança com a vovó, não é culpa de ninguém. Mamãe que estava brigada com o papai, ou ela estava dando de mamar e cheia de tristezas. Olhava nos olhos, mas transmitia tristeza. Ou mamãe que dormia, entendeu? Ou aquela bagunça na casa, onde todo mundo fala, todo mundo brinca e a mãe tá dando de mamar com amor e falando com todo mundo. Não pode. A Gisele que está sendo atendida, ela pensa que está sendo mais uma num contexto perdido, é isso? E outra, eu achei muito lindo, porque a Gisele, nossa manequim, né, Gisele? Gisele Betinho. Ela leu o meu volume 3, que eu fiquei sabendo, até se ela assistiu, um beijo pra ela. Sim, parabéns, porque ela dá de mamar direitinho. É mesmo? Ela contou numa reportagem, eu fiquei muito emocionada. Falei, mais um filho magro no futuro. É mesmo? Ela disse que se isola e pega o filhinho dela e vai dar de mamar longe de todo mundo. E ali olhando nos olhinhos. Nossa, então ela vai criar uma criatura maravilhosa. Vai criar o quê? Uma criança que se sente segura por dentro, mesmo sem a mãe no futuro. O Cris, uma pergunta em cima disso. Mesmo com essa geração nova que está chegando aí, das crianças índigo, cristal, mesmo tendo esse trabalho todo, né, de você poder passar esse carinho, essa atenção, essa ponte, se caso ela na frente tiver um outro distúrbio entre 3 e 7, ou 7 aos 11, que você vai explicar para frente, né? Ela também pode ter outras complicações com relação à obesidade, ou é só nesse período mesmo, das 0 aos 2? É de 0 a 2 anos, independente se a criança é índigo, cristal, estrela, diamante, não importa. E ela pode superar um problema se ela for cristal? Então, aí é que tá. A diferença, vamos lá, qual é a diferença de um índigo e de um cristal? O índigo, ele tem as características de uma criança rebelde, que tem déficit de atenção, hiperativa, agressiva, violenta, não segue regras. Por quê? Porque ela é um mestre. É um mestre que tem muito mais conhecimento genético do que qualquer informação que tem hoje. E essas crianças, elas acham que tudo que se ensina na escola hoje é besteira, por isso que elas não prestam atenção. De certa forma, o modelo que a gente está vivenciando é um modelo meio ultrapassado. Claro, ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Nossa, a gente vai começar esse assunto. Nossa Senhora, né? Desculpa, todo mundo que estuda sabe que isso não é verdade. Que o Brasil já tinha gente maravilhosa, tem um observatório astronômico no Acre de 2000 anos. Olha aí, tá vendo? Aí, depois é assunto. Tem egípcios aqui no meio já. Nossa, tem pirâmide na Amazônia, né? Então, assim, isso aqui, essas jogadas políticas antigas, não se metam, né? Aquela coisa, deixa lá quieto. Tem até partido político no espaço, né? Depois a gente conversa. Vamos falar que nós somos dois. Na verdade é engraçado porque assim, a conversa sobre linguagem do corpo não é só linguagem do corpo, né? Não. Ela vai para tantas raízes diferentes e essas raízes têm raízes. Por isso você tem que me puxar. Você é outro doido, você acaba indo embora, eu vou junto. Mas as pessoas têm que entender essas coisas, quer dizer, tá tudo bem, Karen, vamos voltar ao foco? Vamos. Mas essas coisas também são interessantes porque isso aguça a curiosidade. É uma expansão da consciência. Porque já está mais do que provado que muitos planetas, até do nosso sistema solar, têm água, que já teve vida a alterar, ou que tem, mas ainda não se descobriu, aquela coisa. Então, tecnologia ainda é pequenininha, né? Pois é. E, na verdade, a gente está só no beabá do beabá. Quer dizer, recomeçando, né? Exatamente. Porque a gente vai para o Egito todo final de ano, mais ou menos,
E lá está escrito mesmo o que eles tinham de tecnologia. Sim, e que depois foi destruído. Energia nuclear sem radioatividade. Claro, isso da Índia. Krishna já trabalhava com bomba atômica bem antes de saiu uma matéria disso aí, saiu uma matéria disso. Maravilhoso. Isso que a gente conversou ontem, não foi? Legal. Bom, isso é uma Vamos falar de criança. Vamos falar de criança de novo, porque a gente vai acabar enveredando para outros caminhos bons. Caminhos bons ainda. Mas então, sobre as fases, então, a gente estava falando sobre de 0 a 2, aí a gente tem a sequência, né, Cris? Isso. O que a gente pode potencializar numa criança ou trazer como problema nessa fase seguinte? Aí? Tá, então a criança cristal, ela pode até engordar porque não teve o olhar da mamãe durante a mamada e tal. Mas a diferença do comportamento de um índigo e de um cristal é assim: enquanto o índigo é o rebelde e que ninguém consegue controlar, por isso que estão colocando remédio nessas crianças que não sabem a técnica, né? A criança cristal, ela é amor, ela tem personalidade forte, mas ela é a única que acalma o índigo. E ela tem muito amor, ela chega perto de você, pequenininha, 2 aninhos, e quer te curar, ela quer rezar por você. Essa é a diferença entre um e o outro? O cristal e o índigo? O índigo é sempre mais explosivo, o tempestivo, e o outro não, o outro é mais pacífico, mais tranquilo. Ele manipula também telepaticamente todo mundo. Normalmente a criança cristal é aquela que demora muitos anos para começar a falar. E todo mundo pensa que é algum problema e ela já controla a família toda telepaticamente. Nossa, por isso ela não precisa falar. Olha que história. Mas pena que ainda tem gente que fala isso é besteira. Sim. Os pais pensam que estão tendo pensamentos e não são, é a criança que está dando ali, mandando. Igual os animais. Que legal. Então eles já conseguem fazer a comunicação no mental abstrato que a gente fala. Né? Claro, então eles não precisam, eles até sabem falar. Claro, eles são extremamente inteligentes, eles são avançados no tempo. Aí eles falam que a criança não consegue falar, mas ela não precisa, né? Exatamente. Eu também sempre falo com o pessoal que nos pergunta, é o seguinte: a gente está vivendo uma era muito complicada, né? Mas a gente sabe que são eles que estão chegando agora. E a gente tem essa correspondência agora para a mamãe poder educá-los melhor. Isso. Que são eles que vão poder possibilitar melhor o clima que eles vão viver no futuro, né? A alimentação, sair dessa transgenia maluca, né? Então, quer dizer, tanta coisa que a gente jamais imagina que vai ser possível fazer, e são eles que vão ser os porta-vozes e os donos da matéria-prima. E você tem visto, Fred, como as crianças de hoje, elas não querem comer carne, porque elas sabem que está errado, e elas sabem que os animais são só nossos amigos. Elas não querem, quer dizer, os pais forçam a carne porque eles ainda acreditam que precisa da proteína animal. E já está mais do que, eu não como carne, nem peixe, nem ave, nenhum bicho há 49 anos. Nossa. E eu nunca tive anemia, porque pela linguagem do corpo, anemia é tristeza. Eu sou rebelde, não sou triste. Triste, você fica lá curtindo aquela coisa horrorosa. Eu não, eu meto o pé na porteira e chega, eu quero vida. Legal. Mas isso, como é que fica o temperamento, por exemplo, o fleumático? Eu acho que é o fleumático que precisaria de carne. Não precisa nada, nem sangue ó, não precisa nada disso. Não precisa? Porque na verdade a gente estuda pelos temperamentos que tem um que deveria evitar. Isso daí é só um degrau bem precário ver esses estudos. É mesmo? É claro, porque o ser humano tem... o ser humano, ele é essência divina. Aí nós temos a astrologia, a numerologia, os estudos do sangue, dos tipos de pessoas e tal, como degraus para autoconhecimento. Quando a pessoa engaja no lugar da luz, que ama, perdoa, começa a encontrar a própria impressão digital e ela entra em meditação e yoga, ela não precisa mais de nada. Ela não precisa nem comer. Toda vez que eu vou para o Paraná, eu visito amigos meus que vivem de luz. E não tem essa de magérrimo, não. Na mesa deles, da sala, é a coisa mais engraçada. Tem uma cesta assim, com fruta para visita. Eles não comem nada, eles fizeram já a mudança. Está mais do que provado que o ser humano, mudando e instalando legal com a energia prânica, tudo, você não precisa de alimento sólido. Muda o DNA, então. O DNA sempre está ali à disposição da gente para fazer mudanças, para trazer de volta para o organismo tudo aquilo que foi destruído com o tempo, porque o DNA tem a memória original, né? Então, assim, acreditar que só a lagartixa pode crescer o rabinho, só o tubarão pode ter dente a vida toda, também não dá, né? Não, o ser humano pode. E várias pessoas já estão provando isso com o próprio corpo. E tem gente que não come nada.
Tem gente que come porcaria, tem gente que, eu por exemplo, não estou nem desculpa. Eu não consigo. A indústria farmacêutica está vencendo. A indústria alimentícia está vencendo. Tudo que colocam na televisão o pessoal acredita. Só porque está entrevistando um médico, entrevistando um cientista, não sei quanto que eles também foram pagos para isso. E não sabe nem se é eficaz de verdade. Exatamente. Agora, estão tirando a fé das pessoas, a espontaneidade de olhar para as estrelas, tomar sol porque dá câncer de pele, não pode ir no vento porque fica resfriado. Então, que geração é essa? E todo mundo olhando para baixo, em celular, quando fica olhando muito tempo para baixo, diminui a serotonina e lítio, cai o sistema da pessoa de alegria. Tem isso então? Claro que tem. Olha aí, Bernardo, então uma dica muito interessante para você. É verdade. Fica olhando para a telinha, além de ficar sempre isolado, né, porque o amor é em silêncio, e é uma tela e não uma pessoa. Não tem você disse o que, o amor? O amor é silêncio, para ele, o amor é dele em silêncio. Isso não é amor, não. Então, mas a relação que ele tem com aquele objeto é para ele, né? Embora os conceitos sejam completamente diferentes, né? Então essa troca vai se tornando cada vez mais vazia, né? Além disso, porque está provado, isso é PNL, Programação Neurolinguística, quando uma pessoa está olhando muito tempo para baixo, ela está triste, ela está deprimida, tá? Naturalmente ela está olhando para baixo. É verdade. Quando a gente fica olhando para cima, isso eu já dei até algumas explicações no meu programa, em outros lugares. Quando você fica olhando para cima um bom tempo, o sistema nervoso central, ele começa a ajudar na fabricação, os hormônios começam a ficar equilibrados. Então a serotonina, que é a enzima da alegria, da euforia, ela começa a voltar. Então eu falo sempre para todo mundo que é internauta, que vive no WhatsApp e tudo, para um pouquinho, olha para cima pelo menos para compensar, para o carro, né? E fica olhando para cima pelo menos uns 5 minutos para reorganizar o sistema nervoso. A pessoa vai ter mais bom humor, ela vai ser mais simpática, porque muitos internautas, a juventude de hoje, claro, não generalizando, eles são antipáticos. Porque se você colocar um monte deles aqui na sala, né? E a gente chegar com uma brincadeirinha assim, uns olham assim um pro outro, só se conhece que ri. Então eles se divertem com o grupo deles, com a panelinha deles, mas às vezes eles não conseguem ser simpáticos contra as pessoas, só porque são estranhas. Então tá diminuindo aquela coisa do amor incondicional. Enquanto isso, outros grupos, egrégoras holísticas, estão batalhando ao contrário, abraçando pessoas, ensinando as pessoas a abraçarem pessoas estranhas, para expandir. Então, enquanto a tecnologia faz assim, implode nas pessoas, nós do mato, a gente está expandindo para poder amar mais as pessoas. E é uma das características aqui do teu espaço, né, Cris? Aqui sim. Poder trazer esse conteúdo para intuição. Claro que você não vai chegar e qualquer pessoa entra no teu espaço. Você tem que ter intuição. Mas o grande lance é este amor que você sabe por intuição o outro. E você vê a essência divina do outro, é como o budismo ensina, né? Todos somos búdicos. Como Cristo disse, todos nós temos o amor crístico. Mas o medo, a crença, a falta de informação, as instruções que não tem nas escolas e faculdades sobre o autoconhecimento. Eles insistem em colocar religiosidade nas escolas. Tem que colocar autoconhecimento para libertar. Inclusive, como é que se faz o pensamento, como é que se molda a estrutura mental do pensamento. Não necessariamente com essas palavras, mas assim, ensinar as pessoas a pensarem. Exatamente. Porque elas estão tão robotizadas, pegando modelos antigos, né, ultrapassados dos pais. Eles são outros seres. Só que eles não tem mais essa dependência de modelos antigos. Né? Exatamente. Mas a gente não vai ficar aqui não, só nesse papo do 0 aos 2, hein, pessoal? A gente tem os 3 aos 7, né, Cris? Não, dos 2 aos 4. 2 aos 4. Claro que não é redondinho assim, né? É que antigamente era. As crianças estão antecipando tudo. Então, ó, dos 2 aos 4 anos é a fase anal. Aí é outra história. Então, fiquem com a gente que a gente volta já com esse e outras histórias mais. Aí, agora eu dou uma pausa aqui só pra gente depois dar um corte.